Boa noite todo mundo, obrigado àqueles que permaneceram aqui para trocar uma ideia com a gente. Isso é muito bacana para a gente poder falar um pouco sobre o espetáculo e ouvir também um pouco sobre o espetáculo. Para a gente é bacana até para continuar desenvolvendo, né, a linguagem dele, o que a gente está pensando para os próximos trabalhos também. A gente pode levar o que a gente desenvolve dramaturgicamente como autor, né? Para mim é muito interessante trocar uma ideia. Por causa disso, de que no teatro não há tantos dramaturgos e autores contemporâneos que a gente tenha, que realmente assinem as suas obras. A maioria é sempre um texto colaborativo, ou uma desconstrução, ou algum texto clássico, né? Então sempre que eu tento procurar quem são os autores também para poder ver o que está acontecendo, né? E segui-los, porque quem são as vozes da nossa atualidade. Isso é uma curiosidade que eu tenho bastante, então se alguém souber de algum, por favor, me mande o contato pelo Facebook ou por e-mail, seria bem bacana. O espetáculo, falando rapidamente sobre a história dele, começou em 2013, o texto dele foi enviado para um concurso no Rio de Janeiro, e aí ele tirou o primeiro lugar no Festival de Dramaturgia que teve lá. Aí com uma pequena verba que veio dessa premiação, a gente conseguiu montar ele em abril de 2014, e desde 2014 a gente está com ele, e ano passado a gente foi contemplado com esse edital de circulação, né, que para a gente foi de certa forma, uma sobrevida também para o espetáculo, porque quem faz teatro aqui, né, também deve saber que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para manter os espetáculos ativos, né. A gente tem uma grande coisa que é, no início do ano a gente monta um espetáculo e chega no final do ano ele satura, a gente não sabe para onde ir. E um edital de circulação foi o que, de certa forma, fez a gente poder continuar ele com mais certeza daquilo que a gente está fazendo. E credibilidade também, né? A gente está tendo um trabalho que está sendo reconhecido e avaliado como algo que merece ser distribuído ou, né, ser apresentado. Claro que para cada pessoa ele vai atingir de uma forma diferente ou vai chegar de uma forma diferente, mas a gente fica feliz de poder ter uma avaliação positiva nesse sentido, para poder ter essa continuidade. O texto, né, ele começou, de certa forma, com uma parte do amor romântico deles dois, do Ju e da Bruna. Olha, Juliano Rangel, Ana Spor, Marta Brito e Bruna Johan, o iluminador Carlos Azevedo e o Casimiro Azevedo, lá de Porto Alegre também. E o Virgílio Lopes, como ele comentou antes, que faz a nossa identidade visual. E o Maurício Filber, né, autor e diretor e compositor da trilha, e operador da trilha. E o que mais vai aparecendo, porque, de certa forma, para fazer teatro a gente acumula funções. Eu, por acaso, gosto de todas as que eu acumulei, porque é uma vantagem, né? Mas queria escrever um pouco sobre a projeção do amor romântico, que é uma ideia que tem um psicanalista, analítica chamado Carl Gustav Jung, que ele fala sobre ânima e ânimos, né, e ele vai trabalhar a projeção do amor romântico nesse sentido. São arquétipos, figurações do inconsciente, e aí cada um deles eu trouxe para uma figuração: a ânima, o ânimos, a criança cósmica, a sombra, e o amigo imaginário é de fato o amigo imaginário. Que é uma projeção dela. É uma projeção dela mesma, deve ser. Mas ela, criança, a completude dela faz com que ela se obrigue a ter alguém que seja ela também, porque ela se sente inteira, né? Eu tava pensando esses dias que quanto mais jovem eu era, pelo menos, não sei pra vocês, mas quanto mais jovem eu era, mais eu escrevia. Quanto mais velho foi ficando, mais eu lia. E aí eu menos escrevi. Aí a produção começou a ser um pouco menor. Quanto mais jovem, mais certeza eu tinha de mim e mais dúvida eu tinha do mundo. Quanto mais eu fui crescendo, mais certeza eu tinha do mundo e mais dúvida eu tinha de mim. E isso meio que entra nesse aspecto. Eu tô tirando licenciatura em filosofia, tô fazendo um artigo sobre isso. Então tá umas coisas meio que borbulhando, assim. Mas acredito que basicamente do espetáculo, uma introdução seria isso. Né? Porque eu me estendo, tem que cuidar. É interessante quando vem pergunta, porque aí pelo menos eu falo direcionado para alguma coisa que seja de interesse, assim, ou algum comentário a gente consegue elaborar em cima. Então, se vem alguma coisa a gente abre, senão a gente vai inventando no meio do caminho, assim.
tiver algum questionamento, fique à vontade. E dar um pontapé inicial aí pra gente, isso seria interessante. O primeiro sempre é mais difícil. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Já estamos dois, ó. Já estamos com dois. Bom, parabéns pela peça. Eu realmente gostei bastante da peça. Por que o título, assim, o ponto de uma estrela torta? É um símbolo nosso, né? Que a estrela tem 5 pontos. A estrela, a mais comum, né? Quando na verdade a estrela em si, ela é quase uma bolha de gás, um negócio bem louco. Assim. Às vezes buracos negros, às vezes várias coisas. Mas os elementos das 5 pontos, que ela comenta, se você fosse o desejo de alguém que viu a sua estrela cadente, se você fosse o desejo daquilo, né? Então a gente relaciona ela com uma estrela, que a gente é, de certa forma, poeira das estrelas, poeira que vem do espaço, então existe um pouquinho de tudo na gente. E a estrela é algo que a gente vê, só que no momento em que a gente vê, talvez ela não exista mais. Porque a gente vê a luz dela, e a luz, ela pode ter explodido, e a luz ainda está viajando até o nosso planeta. Então essa relação da estrela que talvez ela já nem exista mais. Isso seja só algo que a gente está pegando da luz dela, que ainda está chegando na gente, mas que de fato ela já não exista mais. E 5 pontas, de certa forma, porque temos 5 personagens, 5 figurações inconscientes, 5 arquétipos, que são o embasamento para o que a gente faz. A ânima, o ânimos, a sombra, a criança cósmica, que seria o self dela, e o amigo imaginário. Assim, as 5 pontas que circundam essa nossa estrela, que pode ou não nem existir. E torta. E torta porque ela não está bem certa. No momento que a gente tem a crise dos 30 anos, na verdade eu tinha lido sobre a Quarter Life Crisis, a crise de um quarto de vida. Com 25 anos a gente já começa a se caminhar para o 30 e começa a pensar, eu tenho um pouco daquilo que eu queria ter, mas não tenho aquilo que eu achei que eu ia ter, os meus sonhos eram um pouco mais, minha realidade é um pouco menos. E a gente fica nesse embate, e isso dá um revertério. Isso aqui dá uma mexida, né? E esse é o torto, o momento em que a gente, ser torto também não seja bom, vamos combinar que ser extremamente reto não é, talvez não seja o ideal também, né? Porque de certa forma a gente não tem como escapar de refletir, de questionar, de pensar, de estar trabalhando a nossa mente. Nossa mente ela é ansiosa, ou ela pensa no futuro ou ela tem nostalgia do passado. Viver o presente é um negócio muito complicado, então a gente está sempre um pouquinho ali, né? No taoísmo tem o Yin Yang, né? Sensibilidade e ação, a gente tenta encontrar um ponto de equilíbrio ali, mas esse ponto de equilíbrio é quase inviável, né? Então a gente sempre pende um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, então a gente está sempre vamos torto, né? Nunca expliquei isso desse jeito, acabei de inventar, mas não, mas é mais ou menos isso, mas eu nunca tinha colocado nessas palavras assim. Você remete a apesar da menina, né, jovem, aí depois tem ela em várias idades, né, se remete a um tempo de vida, né, a um tempo, né, e até o tempo cenário, a engrenagem remete a uma cultivação ao tempo, né, e ali o que eu vejo ali na juventude os sonhos de uma pessoa jovem, né, e depois nela mais idade já tem uma outra visão da vida, né? Você remeteu, né, a esse tempo. Não, mas é isso também, esse que eu quero dizer, o pano de fundo do espetáculo é essa passagem de tempo, né? Essa é a cronologia dela. Que a gente diz que é o momento em que ela está... ela adulta eu não sei que isso aqui para dentro, se fosse dentro da mente dela, dentro da consciência dela, ela estaria exatamente no momento em que ela está decidindo se ela deixa de fazer aquilo que ela não quer, né? Que de certa forma ela desviou-se do seu caminho, que seria o que ela acreditava para ela, de certa forma, e é o momento em que ela tem para decidir se manter naquilo, né? Focar naquilo, tipo, não, sigo, ou quebro, desvio, tento retornar, né, eu ainda estou em tempo de começar ou de recomeçar, né, esse é o ponto último, né, que a gente chega aqui.
no momento em que ela está com um tempo suspenso, conversando com todos os tempos ao mesmo tempo para ver onde é que foi que eu, de certa forma, me perdi, né, o que eu fiz que não foi por vontade própria. Né? Porque até hoje estava onde eu vi, que ela comenta que você não é o meu sonho, mas eu fingi que você levou o meu sonho junto, sabe? Ela passar a culpa para alguém, sabe? Às vezes a gente passa a culpa para pessoas de decisões que não tomamos, né? Só que não tomar uma decisão é uma decisão. Então, quando a gente joga com isso também não tem culpado, né? Tem opções, tem decisões, tem isso. Mas a culpa de certa forma acaba sendo sempre nossa, assim, nessas questões. Claro que muitas coisas influenciam, às vezes a gente não consegue chegar em alguns lugares, né? Mas o quanto lutamos, o quanto vamos, o quanto tentamos, assim. Meio que para quem estiver nesse limbo, né, talvez seja o momento em que ela talvez esteja. E interessante também, a gente discute muito sobre a peça ainda. Vai ter estreado em 2014, a gente ainda faz leituras o tempo todo dela, né? E uma delas que a gente começou a questionar, na verdade, não se questionar, mas uma hipótese levantada, assim. Quando elas se encontram, essas três fases, né? E cabe a do meio pegar o casaco ou não, como uma representação, né? Também. É quase como se criassem linhas temporais ali também. Né? Ela pode seguir aquele caminho que ela está vendo ali, que é da frustração, ou não, né? Então que ela pega o casaco e ela fica na questão, né? Esses então, pequenos encontros. os pequenos encontros que vão ocorrendo. Vão acontecendo E até a simbologia do casaco simbolizar vida também, ela retirar, enfim, a gente está sempre assim, isso pode ser isso. Porque ele é muito aberto, né? Na verdade, há leituras, né? Existe, claro, a mensagem que quer se passar, mas a leitura ela varia de pessoa para pessoa também. No grupo mesmo tem teorias, mensagens diferentes. Vai tocando e tal, né? E o que é legal para nós também, não é a primeira pergunta, mas enfim, é a questão da identificação do público, geralmente, assim. A gente percebe que as pessoas às vezes se identificam com uma fase daquela vida, né? Tem gente que chega assim, nossa, eu abandonei o ursinho, sabe? Aquela coisa que triste. Que realmente seria a representação da centelha da infância dela, e quando tu abandona, tu está deixando a infância para trás, né? Tu está seguindo mas que aquilo ali está guardado sempre, né? Então tem gente que fala, nossa, que chorei por causa do ursinho, tem gente que já chora por causa do amor romântico, tem gente que se vê na personagem adulta, né? A gente fala, nossa, sou eu ali, escreveram minha vida ali, né? Que é triste também, né? Mas que existe uma identificação, por exemplo, eu me identifico muito também com ela, porque eu cheguei na fase dos 30, passei dos 30, e era a fase também de não ter seguido os meus sonhos, e chegar, ok, realmente o que eu quero é acordar, levantar e ter que trabalhar para ter dinheiro, aquela questão que é a rotina maçante, de certa forma. Se bem que, claro, tudo na verdade é uma rotina, mas quando tu faz com prazer é diferente, quando tu faz algo que tu realmente gosta, né? É bastante pra ti porque tava fora do teu exatamente, talvez fora do corpo daquele sonho que eu tinha deixado guardado lá, né? E no caso, o entrar no teatro pra mim foi esse resgate, né? Então, por isso que eu acho que pra mim eu compro muito a ideia, né, do espetáculo, assim. Só colocação. Primeiro, agradecer ao convite da Bruna, né? Dizer que a gente tem muito orgulho de ser prima da Bruna, né? Primeira vez que eu olho essa peça, tanto tempo querendo, né? E consegui assistir hoje. Pena que a plateia está vazia, né? A gente fica triste por isso, porque eu acho que as pessoas estão deixando de assistir uma cultura, né? Tendo acesso à cultura gratuita, não indo, é muito triste. Mas faz parte, né? São escolhas, né? Do domingo à noite. E eu quero dizer que a questão dos 30 não é só dos 30. Hoje em dia, com essa crise, com essa visão do mundo que nós todos estamos, eu imagino que todo mundo deve ter se identificado, né? Principalmente com os 30, porque é aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, que as pessoas têm que se reinventar, né? Estão se reinventando.
tendo coragem de largar tudo e começando algo novo, né? Não ficando na mesmice, buscando a felicidade a todo custo, né? Vendo que não é só o dinheiro, vendo que a felicidade não está só em juntar, né? Está também em viver de forma plena, então está todo mundo se reinventando. Então a questão dos 30 não é só os 30, né? Não é a fase antes dos 30. Eu acho que todo mundo aqui é 30, 40, 50, 60, né? 20. Eu quero dar os parabéns, assim, uma peça muito legal, muito complexa, ao mesmo tempo fácil de assistir, né? Tem uma complexidade, mas tu logo pega o macete da história e fica fácil de assistir, né? Parabéns a todos. Esse era um cuidado que eu queria muito ter para escrever, e a peça tem umas 30 páginas, eu cortei 13, eu acho, de certa forma. Cortei mesmo, cortei música, cortei um monte de coisa, para ela ficar um pouco compacta, mas tentar não ficar confusa também. Porque uma coisa que me incomodava muito era quando o espetáculo tenta ser mais inteligente que o público, só para dizer que, olha como a gente é inteligente, sabe? Olha como a gente é mais esperto que vocês, a gente é artista, é errado. Né? Eu acho burrice isso. Acho burrice a gente não conseguir ser entendido, sabe? Agora, se tu quer isso por um motivo, é uma coisa. Mas já vi muito acontecer a motivo nenhum, sabe? E quanto mais foi ficando complexa a estrutura, eu fui percebendo que ela talvez ficasse um pouco complexa, fui tentando dar uma enxugada para que, por mais que tenha lacunas, que é o legal, poder completar com outras ideias, outras coisas, para abrir essa possibilidade de interpretação, ainda assim, que ele fosse algo que desse para entender que não sentisse, não, legal, poxa, deu para aproveitar, também foi um entretenimento, só que com alguma coisa que pudesse pensar junto. Acho que o teatro tem essa função, sabe? Acho bastante importante para... A Bruna do Fernando tem voz, tá? Posso falar? Pode. A moça lá, Tudo bem. Uma coisa assim bem mínima, que pode ser mínima, mas eu achei interessante. O caso do casaco da moça aqui, né? Ela estava com o casaco. Então, às vezes, a gente coloca uma capa que é o peso do mundo. Mas ela tinha as mãos fora. As mãos não estavam enfiadas no casaco, estavam fora, né? E eu entendo isso como a possibilidade que nós, mesmo aos 30, 40, 50, 60 ou 70, temos sempre uma possibilidade que, se estamos com as mãos livres, e se temos as mãos, e elas expressam o nosso pensamento, e queremos expressá-lo, nós sempre podemos mudar uma situação. O homem nunca é refém de uma capa, né? Ou de uma situação que ele cria. Então, eu sou vítima do trânsito, do filho, do neto, de não sei o quê, mas eu sempre tenho uma possibilidade de mudar. E eu li isso no casaco da moça. Né? É a minha verdade em relação a minha interpretação, quer dizer, né? Ela ainda alcança os botões. Ela ainda alcança a possibilidade de rasgar o casaco e é isso aí. Eu queria dar meus parabéns primeiro ao elenco, porque são textos longos e não é fácil, né, decorar. Quanto tempo vocês ensaiam assim? É muito... No começo foi muito bastante, assim, no começo era mais extensivo Foram os 3 ensaios. meses. 3 meses diariamente, assim, praticamente. E eu Depois que a gente entendeu, já decorou o texto, a gente já tinha... Hoje a gente é muito engraçado, porque tá muito... Tá dentro, É. tá no corpo, né? E a gente às vezes não consegue pegar o texto do metade da fala. Como ele é tão casado, fechado, a gente precisa do início, porque a gente tá brincando, vai da tal parte, né? No meio da fala, a gente trava. Porque a gente precisa do início para ir na... Porque daí a gente consegue engrenar. Em relação ao texto, assim, ó, eu me remeteu a um texto da Clarice Lispector, Se Eu Fosse Eu. Ele tem essa coisa assim, que a gente não é o que a gente quer ser, que a gente está sempre sendo o ambiente exige, o sistema exige. Então isso me remeteu a um texto que eu achei bem legal. A surpresa que eu tive que, não sei se eu convivo muito com jovens, é bem profundo, é uma coisa bem profunda. E a revolta, porque normalmente quando você tem 30 anos, realmente não se sabe o que a gente quer, o que eu não sou, o que eu quero ser, isso vocês retrataram bem. Mas a surpresa, assim, que existe também um outro lado, que eu convivo muito com jovens, que ainda estão na faculdade, foi que as conquistas de 30 anos,
eu sou feliz, assim, hoje eu sou realizada, eu consegui crescer. Então, cada busca, cada coisa, assim, a profissão, mesmo não sendo, isso aí não é... E essa revolta dela, eu fiquei impressionada, assim, com a revolta, né? Eu fiquei, assim, meio encucada, né? Se fosse dizer no linguajar meio jovem. Essa questão da revolta, assim. Eu acho que é mais uma questão de que ela chegou no limite dela, sabe? A última gota, a última cereja. É tipo um desabafo. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Pode ser, tipo, você pisou numa poça de água, molhou seu sapato, começou a chover, o carro passou. Tipo, tudo deu errado e ela vomita aquilo. Pra, tipo, pelo menos tirar do sistema. Eu vejo mais como... A questão de momento. De ser aquele momento. Não que todos os dias seja maçante. Mas o dia que deu tudo errado, ela começa, eu acho que, refletir sobre todos os acontecimentos e de que não era aquilo. Tanto que ela vê a questão dos 7 anos, que ela era cantora, mas o que adiantava ser cantora se ela não é profissionalmente? Então eu acho que é meio que ela rever as questões da vida dela e no final ela diz, eu sonhei, eu dormi, precisa de alguns remédios. Cada um tem uma visão, tipo, ela foi seguir o seu caminho, tentar algo diferente, porque ela chega à conclusão de que ela se perdeu dela mesma e que ela está na hora de mudar. Eu já vejo como ela se suicidando, cada um vê de um jeito. Quando ela tira o casaco, é como tipo assim, cansei, agora eu vou tentar, sei lá. Interpretação é livre, A gente andou ajudando essa interpretação porque ela salta da cama pro abismo infinito no meio da peça. Só pra quem quiser dar essa interpretação, eu te dei mais uma ajuda. Ao mesmo tempo que eu interpreto isso, em outros momentos eu também não interpreto. Pode ser um monte de coisa, é muito aberta essa peça. Até as questões da lacuna que o Maurício comenta, a gente sempre fala, a voz está desgastada pelo excesso de café e falta de treino. Aí às vezes surge uma pessoa, por que ela fuma mesmo? Em nenhum momento do texto tem a questão do cigarro. Mas muita gente que fuma, a minha mãe foi uma que comentou, achei feio botar cigarro no meio da peça. E não tem. É que ela fala do câncer do pulmão também. Mas aí a gente associa cigarro. A minha mãe é uma pessoa fumante, ela já associa tipo, a rotina dela. Ela vai botando. Identificação. Identificação, ela preenche as próprias lacunas. Eu acho, a parte mais legal dessa peça, eu acho que é isso, você poder se identificar, seja com uma fase, seja com todas, você consegue preencher as lacunas e refletir sobre ela. Agora só lembrando, tu falou da Clarice, tem um livro dela que eu li na adolescência, que chamava Sopro de Vida. Eu fiquei encantado com o jeito que ela escrevia, assim, talvez. Eu queria reler de novo para ver o quanto me influenciou nessa coisa, porque ela é muito imagética, muito poética, muito, né? Eu tenho outras influências, mas ela foi um livro que eu li há muito tempo, eu não lembro de nada, mas eu sei que foi um negócio que me impactou bastante, porque era ela conversando com ela também. Foi um negócio muito louco. Então, era um espaço estranho, que eu achei muito interessante. Temos 3 perguntas, né? Rosaninha, aqui, acho que vamos pro lado, né? Tá, não, meu primeiro caso não é pergunta. Primeiro eu queria parabenizar tanto a direção do elenco, eu conheço a maioria de vocês, o Juliano sabe como eu amo principalmente o personagem do Urso, sou apaixonado, mas eu queria muito falar com vocês três, principalmente vocês duas que eu não tenho tanto acesso, que é muito incrível. Eu quando assisti o Pocket, foi bem no início que vocês estavam fazendo, eu gostei da peça, mas ela não me pegou hoje, em vários sentidos. O primeiro deles é que eu enxergo a mesma personagem em vocês três, em leves trejeitos que a mais velha solta, mas é muito incrível como tu tá muito parecida com a menor e ao mesmo tempo com a mais velha. Só que quando acabou a peça, mesmo nos figurinos, enquanto a gente aplaudia, já não era a mesma personagem. Porque olhando agora, vocês são muito distintas uma da outra. Totalmente. E fica uma coisa muito incrível. Muito parabéns pelo trabalho, tanto de vocês três, como atrizes, como o trabalho de direção de atores. Incrível. O Virgílio sabe também que eu adoro todo o cenário, tudo. Muito bacana. O que eu mais gostei da peça, da primeira vez que eu assisti, eu tinha gostado e ao mesmo tempo estava meio assim, porque como era uma versão pocket, eu não entendia, eu confesso que ainda fico um pouco na curiosidade dessa pessoa amargurada que ela se torna. Eu acho que é uma figura muito interessante,
todo aquele diálogo dela, acredito que muita gente se enxerga ali, mas eu na primeira vez eu não entendia muito dessa coisa. E nessa peça agora que eu pude ver maior, completa, e toda aquela situação amorosa do eu te amo, ela ama ele, mas ao mesmo tempo ela não ama mais. É difícil pra gente assumir isso, porque quando você acaba numa situação, por mais que tu ame aquela pessoa, às vezes não é mais aquilo que é pra tua vida. E tu dizer não mesmo amando é complicado, e isso foi de uma forma tão delicada, e ao mesmo tempo tu ir e voltar no tempo e permitir que crie a própria linha cronológica, eu achei fantástico. Como é o casaco, tem várias interpretações. Logo que eu vi ela pegando o casaco, eu, por exemplo, interpretei, é nesse momento que ela tá vestindo essa capa, pra se tornar aquela pessoa. Entendeu? E eu achei muito interessante que é o tipo de espetáculo que tu vai sair e tu vai ficar pensando. E se tu parar muito para pensar, vai encontrar outras formas de interpretar. Então, parabéns, muito bacana. Gostei muito, assim, todos vocês são incríveis. Eu queria dar os parabéns primeiro para vocês. Já assisto, pela segunda vez eu assisto e eu me emocionei novamente. E assim, o que eu achei da peça, que mostra pra gente é que como nós somos responsáveis pelas nossas escolhas mesmo, né? Porque tu busca o tempo todo, como ele falou antes, né? Todas as fases da tua vida, mas tu vê na peça que só tu mesmo é o responsável pelo aquilo que tu quer, né, da tua vida, né? Então eu achei muito legal. Parabéns. Tem um filósofo, um dos principais filósofos do existencialismo, Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase muito bacana que é a gente é livre para escolher, mas é escravo das consequências. E eu vejo muitas essa filosofia nela nesse momento. E de certa forma ele transita por um existencialismo assim, nesse Parabéns. Obrigado. Uma coisa que eu achei interessante que conversa com o que ela falou agora, a personagem ela tinha um dilema, que era essa, claro, daí a gente vai interpretando várias coisas, ou se ela vivia dark, ou se ela tinha essa vida um pouco mais séria, e ela optou por uma coisa mais segura justamente para ela se livrar desse dilema, mas quando ela faz essa escolha, ela cai em outra questão que depois ela vai ter que resolver isso. Então, independente do caminho que tu for escolher, tu sempre vai ter essas questões complicadas e tu vai ter que, sabe, como essa corda bamba, assim. São aqueles que da vida. É que não adianta, ela quis uma coisa mais garantida, mas depois ela entrou em outro conflito e que a vida é isso, é como tu vai conseguir contornando essas situações, né? E agradecer também a oportunidade que a gente teve de assistir vocês, porque o trabalho de direção está muito bonito, o trabalho dos atores também, né? E agradecer principalmente o trabalho de direção, parabenizar, foi muito, principalmente essa coisa que tu falou de fazer uma peça fácil, acessível, que é um pouco difícil de a gente ver no teatro, né? A gente sempre tem aquelas coisas mais puxadas para o performático, e aí sabe, que não entende muito, então assim, tu vê uma obra que ao mesmo tempo ela é aberta, que ela instiga o espectador e ao mesmo tempo, que é uma obra de qualidade, mas ao mesmo tempo fácil, né? Eu acho muito bonito de ver, assim, então vocês todos estão de parabéns. Obrigado. Pegando o gancho dela, é um trabalho de ator, né? E isso me chamou a atenção e que valoriza a palavra, né? Porque hoje a gente não vê muito isso no teatro, né? É aquelas coisas mirabolantes que tu, né? E no caso não, uma coisa poética que te sensibiliza, que te identifica nas três fases, que te identifica com os personagens, a questão da viagem da criança, né? A questão da adulta que, pô, eu escolhi isso, mas é uma rotina desgraçada, né? Será que realmente eu queria essa rotina? E se fosse uma outra rotina, será que eu estaria de saco cheio também? Parabéns para vocês. Eu gosto muito da literatura, do jeito que se escrevem livros, né?
essa coisa de que o livro é totalmente a tua imaginação para conseguir entender aquilo. Quando o cinema, na verdade, é um lugar onde tu consegue o realismo total, porque tu pode levar o ator, caracterizar, levar ele para o lugar. O teatro, eu às vezes vejo como um limbo entre essas duas linguagens, que às vezes a gente tenta fazer cinema no teatro, tenta fazer TV no teatro, tenta fazer visualmente, porque o teatro permite isso, né? E eu via poucas coisas que me traziam também a nossa imaginação, o texto, as metáforas, as figuras de linguagem, né? Essas coisas que remetem muito a uma dramaturgia simbolista, da linguagem simbolista dos poemas do Brasil, também de uma vanguarda, que era muito interessante, que eu achava muito interessante, porque ela tinha uma musicalidade, ao mesmo tempo em que ela tinha várias interpretações e tu imaginava as coisas, e era um negócio que eu achava muito interessante, que eu às vezes tento trazer para isso também. E quanto a não ter muito texto, é aquela única coisa que eu comentei sobre, eu procuro autores, eu procuro dramaturgos, eu procuro pessoas que escrevam, porque a gente vive sempre à sombra de grandes autores no teatro. E isso, ao mesmo tempo em que é bom, ele é um pouco ruim também, é um pouco assustador, porque depois que Shakespeare escreveu as peças de Shakespeare, é complicado a gente botar uma coisa no texto ali para escrever. Depois que Brecht vem, depois de Strindberg, depois de Arthur Miller, que é genial, assim, Chekhov, né? Como é que tu vai jogar com isso, né? Como é que tu vai te colocar em comparação? Porque a gente estuda esse pessoal, mas a gente estuda só o antigo, né? Como é que a gente está construindo do novo, sabe? Porque depois de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos aqui no Brasil, o que teve? Teve João Bilac, que é um cara que meio que cresceu bastante, mas não tem essa grande quantidade de gente escrevendo, desenvolvendo o negócio, sabe? Tô tentando encontrar também, pesquisando, mas às vezes tem que ir nos polos para encontrar. Existem, mas eles são um pouco escondidos, porque a maioria tem um pouco de medo de escrever. E de escrever no geral, né? A gente, na adolescência, todo mundo escreveu um poema aqui que eu sei. Tá? Todo mundo já escreveu um poeminha, aquela coisa romântica lá, o parnasianismo, né? Riminha. Não é por que a gente para também, né? Porque a gente é cobrado, não vou ser tão bom quanto, quem garante que não? Eu acho assim. Vai, Brenda. Ele já fez essa mão botar 7 vezes. Que foi o nome dela? Brenda. Demorei 7 semanas pra lembrar, mas foi. Eu acho que quando ela ainda era criança e adolescente e não estava se preocupando, tipo, o que eu vou fazer amanhã, ela estava feliz, tipo, estava dando ainda certo. Depois, quando ela começou a projetar o que ela seria, começou a dar merda. Daí deu merda, né? E aí... Isso vai pra sinopse da peça. E aquilo que tu falou ali, que a gente está sempre um pouquinho no passado, daí um pouquinho no futuro, pensando nessas duas coisas, eu acho que, tipo, isso é super natural do ser humano, não tem como a gente escapar disso. Acho que isso que meio que é o sofrer natural, sabe? Só que as coisas vão dar certo, pelo que eu consegui entender, quando a gente vive o presente, sabe? Sem se importar, porque é difícil viver sem se importar, né? Porque a gente tem que se manter nesse sistema, infelizmente. Mas, sabe, manter isso de uma maneira real, entende? Foi isso que eu entendi, assim, um pouco, que me remeteu. A gente consegue, há um jeito de equilibrar às vezes, a gente abre mão de algumas coisas para alcançar outras, né? De repente tu precisa de tanto dinheiro para isso, para aquilo, para ir para tal lugar, para tentar isso, para arriscar aquilo. É uma matemática, né? É uma troca equivalente do Metal Alchemist. É uma troca equivalente de, para conseguir algo incrível, talvez eu tenha que sacrificar algo que me doa. Porque crescer, conquistar as coisas demanda algum sacrifício, de certa forma, né? Alguma coisa tu vai perder. Tu consegue, mas tu tem dinheiro, consegue te manter, sobreviver melhor, é uma coisa. Aí outra, não tem que batalhar mais, mas tu tá dentro do teu caminho, é outra. Ou às vezes tu consegue juntar os dois também, né? Tem milhões de possibilidades, mas alguma coisa a gente sempre tem que abrir mão para crescer, para desenvolver, para evoluir, para ir para o próximo passo. Eu acho que a questão tem, quando ela deixa ele, eu acho que um pouco além dessa coisa de segurança do adulto, que ela fala que eles projetam um futuro junto. Acho que é um pouco desse medo, sabe? De às vezes se agarrar uma única pessoa e planejar tudo. Medo de... E se amanhã essa pessoa que está comigo não quiser mais, tal. Porque a gente aprende, tipo, na infância, tudo é bonito, tudo bem, mas vai subir numa árvore, cuidado, tu vai se machucar e tal. Daí a gente
Porque enquanto ela é adulta amargurada, mesmo sem a criança, tem um adulto por trás dessa criança também. Que tá ali o tempo todo dizendo. Que nem quando a gente sai da infância, não é uma coisa assim, eu decidi hoje que eu não quero mais brincar. É porque a gente tem todas as interferências externas. Sim. E daí, então o que eu vi assim pra mim é essa questão do medo que a gente vai aprendendo desde sempre a temer além do futuro. E daí a gente fica ansioso porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente tem que escolher um caminho mais centrado e tudo mais. E acaba matando nossos sonhos, acaba matando um outro caminho que a gente poderia ir. Eu acho, mas aí. Mas também não parece muito escolha dela deixar ele, sabe? Também parece muito escolha dela deixar ele, porque quando, depois que ela deixou ele, daí, tipo, deu muito errado depois, sabe? Chegou um momento que deu muito errado. Tipo, já bateu nisso, então o que é depois disso? Eu sou professora de literatura, como professora de literatura que eu falei sobre o texto de vocês, que ele é muito bom e foi muito bem apresentado pelos artistas. 2 pontos que eu acho que ainda não falaram. O primeiro é a relação eu-outro, que ela se modifica de geração em geração e dependendo do ser humano que está falando, que ela está representando. E o outro é o sentido de cada um de nós ver o mundo de maneiras diferentes. Tá? Aí nós temos 5 pessoas para representar a geração que ele apresenta. Meus parabéns, eu achei o trabalho muito bem feito, o texto é muito bom e o trabalho de vocês é excelente. Obrigada. Primeiro que dar parabéns para esse